Olá, está começando agora mais um episódio do Conversando sobre Trabalho Infantil. Eu sou Gustavo, sou sócio-educador do projeto Movimento Campinas Sem Trabalho Infantil, Presente e Ausente, conhecido como PAT, um dos projetos do MVM, dedicado a levar uma reflexão sobre o trabalho infantil e também sobre como prevenir ele. E hoje, aproveitando esse mês de maio, que é o mês do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nós vamos conversar um pouco sobre a ESCA, a sigla que significa Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, uma das piores formas de trabalho infantil. E para falar com a gente, nós trouxemos para o nosso microfone o Virgílio Paulo da Silva Alves. O Virgílio é doutorando em Psicologia e Sociedade pela Unesp de Assis, mestre em Educação pela Unicamp, psicólogo formado pela PUC Campinas. Ele foi pesquisador do Violar, Unicamp, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Juventude, Ciências Sociais e Violência. Também foi pioneiro na implantação da Vigilância Socioassistencial em Limeira, foi coordenador da CISAC, monitoramento e avaliação da Vigilância Socioassistencial de Campinas, e é consultor e supervisor de equipes do Instituto Aprimore. É isso mesmo, Virgílio? Bem-vindo. Isso mesmo. Opa, um prazer, Gustavo, estar aqui com vocês. Agradeço já de pronto o convite do MVM, do projeto, um projeto muito interessante aí e importante, né, para lidar com essa situação. É um prazer estar aí com você. Bom, Virgílio, para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você nos dissesse o que é essa exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, né? Falasse um pouco sobre o que ela é e como que ela acontece. A exploração sexual, né, e comercial, ela é, antes de tudo, né, tipificada como um crime contra criança e adolescente no Brasil. E é uma violência, um tipo de violência, né? É uma violência que envolve uma relação de abuso sexual da criança, onde há aí um terceiro envolvido, e além desse terceiro, tem uma outra característica que é um ganho secundário, né? Então a gente não está dizendo só de uma relação de abuso, né? Porque tem um terceiro envolvido, que geralmente é um aliciador, né? Um explorador, e você tem ali uma questão ali de troca, né? Uma troca, algo relacionado a uma questão de um ganho, né? Seja em espécie, em dinheiro, seja por trocas afetivas, emocionais, seja por outros tipos de situações também ali, que pode ser considerado um ganho, né? Por exemplo, um presente, o pagamento de um determinado serviço, uma viagem. Então, essas situações também podem ser entendidas, né? Então, isso que a gente vai entendendo como essa caracterização desse tipo de violência. E é comum as pessoas associarem geralmente a ESCA, né, diretamente à prostituição, né, exclusivamente à prostituição. Mas existem outras formas em que a ESCA pode acontecer, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, exatamente, né? A forma mais conhecida, né, é essa exploração sexual comercial na perspectiva da prostituição. E aí é um ponto importante, né? Porque geralmente as pessoas entendem ali a situação de adolescentes, né, principalmente adolescentes, como prostitutas, né, ou profissionais do sexo. Mas aí, nessa situação, esse adolescente, né, a gente entende que, na verdade, ele está sendo prostituído, né, ele vai sendo inserido dentro de uma rede. Então, isso é o mais comum, assim, mais presente no cotidiano, e que a gente percebe que vem aumentando nesses últimos tempos, com o acerramento das crises, né, sociais, as crises políticas, econômicas, né, isso se acirra bastante e a gente percebe um aumento, né, desse tipo de violência e pouco ou quase nula
ação assim do Estado num enfrentamento maior, assim, muito insuficiente, melhor dizendo, não podemos dizer nula, né? O projeto de vocês se coloca justamente para enfrentar, né, de forma preventiva essa questão. Mas hoje a gente já teve momentos onde a gente tinha aí serviços mais específicos para esse enfrentamento, porque precisa ser um enfrentamento mais estratégico, né? Porque envolve aí questão de segurança também. Agora, há outras formas, né? A gente tem aí diversas formas. Por exemplo, né, você está ali envolvido numa festa lá no bairro com adolescentes, e em troca do sexo você oferece uma bebida, né? Você oferece acesso ou disponibilidade a drogas, ou você dá ali um presente, né? Então, isso também é caracterização de exploração sexual. Mas antes de mais nada, há um abuso, né? Eu acho que é sempre interessante pensar também, né? Porque não é só uma exploração, há uma exploração que no fim ela culmina ali para o abuso sexual, né? Então, a gente percebe aí que há dois componentes aí de características. E, Virgílio, trazendo um pouco, né, desse contexto que a gente vive hoje, né, você acha que a pandemia afetou o cenário de ESCA, pensando nas vulnerabilidades de crianças e adolescentes? Olha, eu não tenho dúvida que tem afetado, né? Primeiro porque não acho que é só a pandemia, né? A gente já vinha numa situação muito grave no Brasil em termos de violações de direitos contra criança e adolescente, isso mesmo antes da pandemia, e isso muito, vamos dizer assim, influenciado ou constituído mesmo pelo momento que a gente viveu no país, ou vive no país, vivia antes, né? Então a gente teve ali a reforma trabalhista, a gente teve reforma previdenciária, a gente teve aí a lei da terceirização dos serviços. Então a gente foi vivendo situações, né? A gente teve o teto de gastos que congelou e deixou quase inoperante boa parte das políticas, né? Que não dão conta de atender a demanda, já não davam conta lá naquela época, em 2016, ali já estava difícil, né? Então, de 2016 para cá, a coisa piorou muito, né? A gente pode ver por exemplo, o número de desempregados, né? De pessoas aí que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Então, isso, fora a inflação agora, né? O contexto da pandemia, ela, com certeza, vamos dizer assim, ela tensiona mais ainda, né? A pandemia, ela provoca porque a gente teve um impacto grande aí nas relações sociais, né, no empobrecimento das pessoas, enfim, e no adoecimento, né, e um luto gigante que muitas pessoas aí precisam, né, todos nós precisamos fazer uma elaboração desse luto social, né, porque todo mundo teve alguma perda ou algum colega próximo aí. Então, sim, um cenário muito ruim. E o que a gente assiste é o retorno, né, de crianças, de adolescentes, de famílias, né, com uma característica muito diferente, né, porque a gente tinha lá, no momento anterior, né, desse agravamento da crise, a gente tinha uma outra característica, e essas características vão mudando, né. Então, o que a gente percebe é famílias indo para a rua, né, com dificuldades, e isso traz aí, então, esse olhar para nós, né, no sentido de entender ali a dificuldade e as demandas sociais que essas famílias estão vivendo e esse desamparo do Estado, né, de modo simbólico e concreto, né, de lidar, de enfrentar, né, a gente não enxergamos aí hoje, assim, a gente vê o Estado ainda muito distante, né, ou muito insuficiente para dar conta dessa demanda. Até porque é um tipo de serviço que requer fiscalização, é uma política pública ampla, né? Não é uma política que precisa ser trabalhada só com a assistência social. É muito mais amplo que assistência social. Então, precisa envolver aí, para fazer enfrentamento de ESCA, precisa haver um conjunto de forças e de articulação
e de interesse, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário junto, das forças policiais, né? Então, assim, precisa se investigar, porque você tem ali pessoas envolvidas e conscientes desse indiciamento, melhor dizendo, iniciação das crianças, muitas vezes, mas na maioria, e adolescentes, nesse contexto, nessa rede, né? Geralmente aí a gente fala de redes de explorações sexuais, né? E essas redes são muito ágeis, né? São muito ágeis, se movimentam pelo Estado, pelo Brasil, né? Circulam. Então, são pontos aí bem importantes de que haja uma ação, o Ministério Público junto, né? Com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que se tenha um enfrentamento adequado e uma oferta, né, de um programa compatível com a demanda, né? Mas hoje a gente tem dificuldades até com o mapeamento dessas demandas, porque não há hoje um olhar para a questão do ESCA especificamente, né? A questão do ESCA, ele acaba ficando dentro das políticas incluídas dentro dos demais serviços, né? Mas eu entendo que requer aí uma articulação diferente, né, para fazer esse enfrentamento. E, Virgílio, a ESCA é considerada internacionalmente como uma das piores formas de trabalho infantil, né? Você pode dizer para a gente por que essa exploração sexual pode ser considerada como um trabalho realizado por crianças e adolescentes? Sim, o fato de envolver uma troca, né? Veja que há aí uma questão em relação ao corpo de eu vender uma força de trabalho, em tese. No capitalismo a gente faz isso no dia a dia, né, na nossa vida, né? A gente vende nossa força. Mas nesse caso que a gente está falando de adolescentes, né, que está ali submetida a uma relação geralmente de forças, né, a um terceiro envolvido nessa relação, né, onde ela usa o próprio corpo como forma de algum ganho, né, e geralmente é um ganho onde o sujeito ali, né, primeiro para se chegar no ESCA, que eu acho que é importante, né, para se chegar nessa situação onde eu coloco o meu corpo como a única forma de eu conseguir ganho, de eu conseguir sobreviver, de eu conseguir, porque é dinheiro para sobrevivência, né? Então, assim, conseguir dar conta, né, do dia a dia, conseguir dar conta das relações. A gente está dizendo aí, para chegar nesse lugar do uso do corpo, porque muitas coisas já foram desconstruídas, né? Vamos dizer assim, muitos direitos fundamentais já foram violados. Então, geralmente, quando se chega nessa situação, a gente vê ruptura com a educação, com a escola, ou quando não há uma ruptura, é uma relação muito frágil com a educação. A gente vê ali violências, geralmente abusos sexuais anteriores, que ocorreram ali, muitas vezes no âmbito doméstico, e a criança ali não foi protegida, não houve uma intervenção. Então, veja, né, geralmente há conexões que a gente percebe de violações anteriores, né? Então, tanto relações de abusos sexuais, como também direito à alimentação, moradia precária, e principalmente ali a questão do vínculo protetivo, afetivo, porque aí geralmente o que a gente tem é uma inversão desses lugares, né? Há uma conexão aí dessa situação, né? De um cuidado muito negligente, muito precário. Eu não acho que é só da família, né? Porque eu entendo que o sujeito, ele precisa, para se constituir enquanto sujeito, né? Ele precisa de uma sustentação, né? E essa sustentação é dada pela família, inclusive a nossa Constituição traz a família como uma instituição muito importante, né? É a partir da família, né, que nossa Constituição se constrói, né? Enfim, então é a família que dá essa sustentação ao indivíduo. Agora, quem dá sustentação à família? São as instituições, né? É a educação, é a saúde, assistência social, é o esporte, é o lazer, é a cultura.
né, e até porque assistência, saúde e educação é muito precário, né, se pensar num leque de política pública, pensando na compreensão do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e dos direitos que a gente coloca ali, né, pensando no desenvolvimento desse sujeito, e no sujeito que a gente quer aí em termos de projeto de país construir para essa sociedade, aquele tipo de cidadão, né, que a gente quer formar. Então, bom, a cultura, o esporte, são pontos importantíssimos. E o que a gente vê assim, é muito precário, né? Muito precário, é muito ausente, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. Então, geralmente ali são sujeitos que, desde muito cedo, tiveram que lidar com uma vida e com uma realidade muito dura, com muita dificuldade ali, inclusive, de ser criança, né? E ser criança é um ponto importante, né? Você preservar esse momento da infância, principalmente primeira infância, onde a criança vai ali simbolizar, né? Ela vai fantasiar, isso tudo é muito importante para depois, né? Mas geralmente as crianças são roubadas da infância desde muito cedo, tendo que enfrentar uma realidade muito dura e vão ficando ali muito frágeis, muito vulneráveis aí para aliciadores atuarem. E para ir finalizando, Virgílio, a gente vê no seu histórico, a sua fala, dá para perceber que você tem uma experiência nessa área, né? Você pode trazer um pouco para a gente dessa experiência de atendimento que você tem e quais foram os maiores desafios que você encontrou? Então, atualmente eu não atendo diretamente, né, adolescentes e crianças em situação de exploração sexual, né, atendo em clínica, mas não chega, né, esse tipo de situação lá. Mas eu tenho acompanhado equipes de trabalho, né? São equipes de CREAS, a equipe da abordagem, inclusive do próprio MVM, né? Que também tem esse trabalho muito importante aí, e é uma das frentes, né, de enfrentamento, né, porque circula pelos territórios, pelos microterritórios do município, né, e, enfim, então tem acompanhado equipes, né, de outros municípios também, que são equipes de CREAS, que, enfim, né, quando você identifica uma situação de exploração sexual, precisa ser notificada a violência ou denunciada no Disque 100, né, que é o nosso canal de denúncia, né, e denunciada, notificada aí pelas redes, né, de serviços ao Conselho Tutelar, que vai precisar tomar uma providência, né, no sentido de proteção dessa criança ou desse adolescente, de responsabilização da família, né, de encaminhamento para a rede de serviços, e principalmente vai chegar lá no CREAS, né, então acompanhe, essas situações chegam bastante por lá. Mas antes de acompanhar a equipe, eu também trabalhei lá atrás, né, como educador social, em parceiro num grupo, né, de adolescentes que participavam, vários adolescentes de diversos contextos, situações que viviam, né, desde violência sexual, doméstica, exploração sexual, situação de rua, era um tempo ainda, 2000, antes de 2010, né, tempos que a gente tinha ali, né, isso muito presente, inclusive no centro urbano, assim, né. Hoje a gente vê que, por exemplo, a exploração sexual, ela não está mais centralizada, né, ela está pulverizada pelos bairros, pelos espaços da cidade. Então, assim, lá atrás eu trabalhei com um grupo nesse sentido e trabalhei também no PAEF, que era um serviço ali vinculado ao CREAS aqui em Campinas, o PAEF sexual na época. Hoje o PAEF é um só, né, um serviço só. Na verdade, o PAEF é desenvolvido pelos CREAS, né, hoje as ONGs elas desenvolvem de modo complementar o CESF, né, e eu atuei no sexual ainda quando era parceirizado com as OSCs, né, e era dividido, né? Então a gente atendia ali adolescentes, principalmente adolescentes, tinham crianças também, mas o grande público era adolescentes que viviam ali situações. Então a gente tinha ali vivências, né? Cada uma situação é muito complexa,
né? É difícil a gente dizer qual é a mais difícil, qual é a mais desafiadora, todas elas são diferenças aí de contextos, de modo, de história de vida, né? De historicidade mesmo. Mas é justamente isso, né? Quando a gente trabalha com a situação, entendo que o maior desafio é você conseguir fazer primeiro, né? Uma boa vinculação com esses adolescentes, construir uma relação de confiança, porque a relação sempre foi de sedução, de venda do corpo, de troca, né? Então, quando a gente inicia o acompanhamento com esse adolescente ou essa adolescente, a gente precisa trabalhar isso, né? Como é que a gente constrói um vínculo que não seja só pelo esse jogo do corpo, né? Vamos construir uma outra forma, né? E isso é muito difícil, porque geralmente esse adolescente não teve muitas referências de vínculo que não seja um vínculo perverso. Mas é muito interessante, porque à medida que você propõe esse trabalho, né, dessa construção mesmo de um vínculo, não é nem reconstrução, né, é construir um modo de ser que pode ser diferente, que pode ser de um outro modo, que não precisa ter o corpo na jogada, né, então é esse o ponto. Agora, né, é essa perspectiva também da própria conscientização do sujeito, de entender também, compreender o que ele está vivendo, né? Porque muitas vezes os adolescentes não percebem que estão envolvidos numa trama de exploração sexual, eles entendem como um ganho, né? Eu lembro de um registro de uma adolescente que ela dizia, mas poxa, eu fiquei com ele, eu transei com ele, né? Mas ele passou a noite inteira bobão, pagou bebida para mim, né? Bancou ali a droga que eu precisava, né? Então ela entende como um ganho, né? Então veja, é uma inversão aí, né? Então é nesse sentido uma troca, né? Então assim, primeiro que a gente está falando de violência sexual, a gente está falando de adolescentes, nós não estamos falando de público adulto, tá? Então a gente está falando aí de sujeitos que estão em uma condição peculiar, de constituição, desenvolvimento emocional, social, né, estão aí se descobrindo, né, é diferente quando os adolescentes estão numa relação de troca entre pares, entre eles, de experimentação, de descoberta, de construção de identidade, né, isso é uma coisa, né, outra coisa é quando você tem adulto numa assimetria aí de idade, né, numa relação de poder e com esse interesse, né, inclusive pela violência sexual antes de mais nada, né? Mas quando envolve ali a questão, né, de um presentinho, de uma troca, né, aí é um agravamento nesse sentido, porque há aí também a exploração. Então eu lembro que isso, assim, trabalhar com essa adolescente, né, na época, precisamos compreender, né, poxa, né, ela está entendendo que ela que está ganhando, né, mas na verdade ela que está ali, né, numa situação de exploração. Então há uma inversão no modo de compreender, né, que precisa ser trabalhado, precisa ser, né, identificado, e pelo próprio sujeito, né, precisa que ele construa essa consciência. Sim, eu penso que esse é um dos desafios, mas a gente tem outros, né, vários, porque trabalhar com adolescentes ali nas situações, geralmente, né, tem um risco muito grande da gravidez, né, e muitas vezes o desejo delas também pela gravidez, porque é muita ausência, né, muito ambiente de morte, de exploração, de violência, de destruição. Então tem ali, geralmente, aparece o desejo de vida, que está sempre ao lado, né, mas que ele acaba sendo materializado num desejo pela gravidez, por constituir uma família, por ter um filho, né, então isso está muito presente, né, nessa situação de violência. Então é isso, e aí você tem ali um sujeito vivendo em situações muito precárias e muitas vezes tendo que lidar com uma gravidez nessa situação também. Bom, são essas situações. Geralmente a gente vê também essa distância da família, um desamparo muito grande do Estado, né, que não conseguiu contribuir para que essa família também se sustentasse, né.
Bom, assim a gente então vai encerrando, né, a nossa conversa com o Virgílio e a gente espera que esse assunto tenha ficado um pouco mais claro, né, que a ESC é uma forma grave de violência contra crianças e adolescentes e que deve ser enfrentada com muita atenção. Então eu queria te agradecer, Virgílio, por ter participado dessa nossa conversa. Gustavo, eu que agradeço, né, mais uma vez aí o convite, é sempre um prazer e lembrar, né, de, assim, gente, a importância da gente, enquanto cidadão, denunciar. Geralmente essas situações, culturalmente, elas não são entendidas como violência, então estão muito naturalizadas. Então a importância da gente dar o passo inicial, que é a denúncia, né, e a partir da denúncia, as instituições precisarão aí tomar providências, né? Então isso é um ponto importante. Então diz que 100 é o canal de denúncia. E a importância também, né, da gente lembrar que aqui 18 de maio, né, não é só um dia de enfrentamento às situações, às diversas situações de violência sexual. A violência precisa ser enfrentada todo dia, né? É uma luta cotidiana, é uma luta diária, porque senão a gente só lembra no dia 18 e passa o ano inteiro aí enfrentando as situações com políticas muito, muito fragilizadas ou com muitas lacunas, né, com poucos respaldos, né? Então a gente precisa aí voltar a pensar, né, como é que está o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, né? Será que de fato, quais são as demandas que nós temos das nossas crianças e nossos adolescentes dentro do município? Será que essas políticas estão dando conta dessas demandas? É isso. Um abraço a todos e continuamos na luta. E para você que está ouvindo, muito obrigado por acompanhar a nossa conversa. Se você gostou e quer saber mais, acompanhe o nosso podcast e procure a gente pelo nosso site, partecampinas.com.br, e também pelas nossas redes sociais. E aí você procura lá por Parte Campinas no Facebook, Instagram, no YouTube e também no Twitter. Aí fica atento, hein? Se você acha que está passando por uma situação de trabalho infantil ou conhece alguém que está, procura ajuda. Você pode ligar no número 100 do Disque 100, como o Virgílio estava falando, ou até mandar uma mensagem pra gente. O trabalho infantil só vai acabar se todo mundo ajudar. Beleza? Então até a próxima.